Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre progressão de regime, quais são os requisitos, como fazer esse pedido na prática, o que é necessário. Você que é advogado iniciante e ainda não teve contato com esse tipo de pedido, eu vou mostrar aqui para vocês como as coisas funcionam na prática, já que a teoria todos nós já sabemos, não é mesmo? Primeiro a gente tem que verificar o que? Ao regime de cumprimento de pena que o seu cliente está cumprindo. Nós temos lá no artigo 33 do Código Penal, as espécies de pena, né? Sabemos então que o condenado a pena superior a 8 anos deve cumpri-la em regime fechado, né? 8 anos de reclusão. Condenados a pena entre 4 a 8 anos de reclusão podem cumprir em regime semiaberto, e o condenado a pena de até 4 anos pode cumprir desde o início em regime semiaberto, né? Bom, e quais que são os requisitos para a gente verificar se o cliente já atingiu o direito para passar para o regime mais benéfico? A Lei de Execução Penal, lá no artigo 112, elenca as situações e as circunstâncias em que o apenado pode progredir de regime, né? Vai depender ali, então, de circunstâncias pessoais do apenado, que é reincidência ou primariedade, e também do crime que ele cometeu, né? Se foi um crime com violência, sem violência, se é crime hediondo, se é crime hediondo que resulta em morte. Então, são várias inovações que foram trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que trouxe algumas inovações ali que não tinha na lei anterior, contemplando ali várias situações. Eu não vou aqui, obviamente, ler cada uma delas, porque senão se tornaria um vídeo muito maçante, e a função do advogado, a gente sabe que é ler a lei e ver onde ela se aplica na prática, né? Então, e também o meu intuito aqui é realmente informar para vocês como as coisas são feitas na prática. Bom, então verificados aqueles requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, você vai verificar se o seu cliente se enquadra em uma daquelas situações para já conseguir progredir de regime, tendo atingido então o lapso temporal, que é o requisito objetivo, né? Nós chamamos então de requisito objetivo porque a própria lei já estabelece aquilo que está no texto, né? Atingindo o lapso, conforme a lei prevê, já atingiu o direito. Só que existe mais um requisito também, que se não for atingido não vai adiantar ter atingido só o lapso, né? Que é o requisito subjetivo, que diz respeito então às circunstâncias pessoais do apenado, que é o que? O comportamento carcerário, né? Então, além do requisito temporal, tem que ser cumprido também o requisito objetivo, que é o bom comportamento carcerário. Bom, então na prática, como que isso vai funcionar? Você vai precisar de um documento importantíssimo que chama boletim informativo, que é onde contém todas as informações do réu, né, do apenado, o crime que ele foi condenado, a quantidade da pena cominada e se é crime hediondo ou não, e aí tem lá também a fração de tempo que ele cumpriu e o quanto ele precisa cumprir, se ele atingiu ou não o requisito. Também vai conter no boletim informativo o comportamento carcerário, né? Então, assim, embora conste ali todas as informações, é importante que você, advogado, verifique se está tudo correto, porque de repente alguma informação incorreta ali pode prejudicar o seu cliente, no sentido de você fazer ali o pedido e depois chegar para a avaliação do juiz da execução e ter o seu pedido indeferido. Então você verifica se realmente foram cumpridos os requisitos e se as informações que constam no boletim informativo estão todas corretas. Em relação ao comportamento carcerário, existe um procedimento que deve ser realizado quando isso acontece. Isso é uma coisa que até na prática você pode acabar verificando aí no seu dia a dia, que muitas vezes eu vi isso acontecer e acaba prejudicando aí o cliente, porque atrasa, às vezes ele tem o direito, mas consta ali no boletim informativo mau comportamento carcerário. O que é isso? O mau comportamento carcerário presume que o apenado cometeu alguma falta de natureza grave. E quando isso acontece, é obrigatório que o diretor do estabelecimento prisional dê início ali ao procedimento administrativo disciplinar. E esse procedimento administrativo, ele tem início ali dentro do estabelecimento e deve ser necessariamente informado ao juiz da execução. Então é feito um processo ali onde é feita uma acusação, o apenado vai exercer o seu direito à defesa, ele vai dar o depoimento dele sobre o que ele está sendo acusado e vai ser feita a defesa dele, né?
vai ter um advogado ali que vai fazer a defesa dele naquele procedimento e ele vai ser julgado. Então esse processo ele tem que ser informado e tem que ser colocado ali, adicionado ao processo de execução, porque o juiz da execução tem que tomar conhecimento de tudo o que acontece com o apenado. Então, muitas das vezes, o que acontece? Às vezes você pega esse boletim informativo e consta lá comportamento prejudicado ou mau comportamento carcerário. E aí você verifica, quando isso acontecer, verifica no processo de execução se tem algum procedimento administrativo ali anexado, informando do cometimento de falta grave e também constando ali a realização do procedimento administrativo disciplinar com o direito à ampla defesa, com o direito do preso prestar o seu depoimento e exercer o seu direito ali, né, de defesa. Se não constar isso no processo de execução, o que você vai fazer? Você vai verificar, olha, normalmente já vai ter o parecer ali do Ministério Público, né, depois de você fazer o seu pedido, o Ministério Público vai opinar contra, dizendo que não, olha, não é possível progredir de regime porque ele tem um comportamento prejudicado ou mau comportamento carcerário e, portanto, não cumpriu aí um dos requisitos da lei, que é o requisito subjetivo. Não basta cumprir só o requisito objetivo, que é o atingimento do lapso temporal. Então, após a manifestação do Ministério Público, você vai ser intimado a se manifestar, você como advogado, e aí vai ser a hora de você falar, olha, realmente consta ali o mau comportamento carcerário, o comportamento prejudicado. Agora, embora conste essa informação no boletim informativo, não há aqui em nenhum lugar do processo de execução a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Com isso, então, o juiz, você lógico, vai fundamentar, dizendo que é obrigatório, de acordo com o artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, que, havendo falta grave, deve ser instaurado o procedimento administrativo disciplinar e informado ao juiz da execução, e que, portanto, não estando ali informado, não há provas de que o apenado não atingiu o requisito subjetivo. Então, nesses termos, você vai pedir que se conceda o benefício pretendido, ou então que o juiz mande um ofício para o diretor do estabelecimento prisional, prestando esclarecimentos e também para que ele forneça esse procedimento administrativo, para que ele traga aos autos de execução todas essas informações. Caso aconteça do diretor do estabelecimento não fornecer o documento ou protelar ao máximo, aí cabe ao advogado estar atento ali, porque com o passar do tempo, o cliente já atingiu ali um lapso, né, que é o lapso temporal, que é um requisito, e não há comprovação de que ele não tenha cumprido o requisito objetivo, portanto está em excesso de execução. É o caso até de você peticionar então para a corregedoria dos presídios, peticionando ali fazer o pedido de providências, né, e para que não haja prejuízos maiores aí para o seu cliente. Tá? E uma outra coisa importante também que você tem que estar preparado, que pode acontecer e pode prejudicar a questão de você conseguir o benefício para o seu cliente, é a questão do Ministério Público interferir e pedir a realização do exame criminológico, né? Sabemos que o exame criminológico ele não é obrigatório, é requisito legal. É o que? É o atingimento do lapso temporal e o comportamento carcerário. A lei não fala nada sobre exame criminológico. Portanto, o juiz não pode se vincular excessivamente ao resultado de exame criminológico, porque ele pode acabar transferindo uma questão jurídica para o corpo de médicos. E não é esse o objetivo desse benefício da progressão de regime. Então, você também, caso aconteça de haver um parecer do Ministério Público nesse sentido, você argumenta que não há necessidade, porque não é requisito legal, né? O que é requisito legal já está cumprido, se for o caso, né, de haver bom comportamento carcerário e cumprimento do lapso temporal, portanto não há motivo para que seja negado o benefício pretendido. Tá bom, gente? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto, se já fizeram algum pedido de progressão de regime, faz o seu comentário aqui embaixo, deixa um like, compartilha esse vídeo para que eu possa continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês, tá bom, gente? Se inscreva no canal e ative as notificações também para não perder os próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!